Estudo da Palavra. Amados, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28 e 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 28 e 29, diz o seguinte: pois pareceu bem ao Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divindade, não é? E a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Quais seriam? 29 agora diz: que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Muitas pessoas, inclusive teólogos, pessoas que conhecem do grego, que conhecem do hebraico, que conhecem o contexto histórico, e até leigos, muitas pessoas sinceras, entendem que, pelo fato de o Espírito Santo não impor a guarda do sábado aqui, a não ser essas três coisas que nós comentamos, mostra que, de fato, não há necessidade de se guardar o sábado mais. Na verdade, aqui também não falou do dízimo e das ofertas, não falou também que devemos nos abster de matar, de adulterar, de adorar outros deuses. Mas, enfim, vamos analisar o contexto histórico, porque um texto fora do contexto gera um pretexto, como nós sabemos. E nós não precisamos ser doutores em teologia, não precisamos ser professores de grego, de hebraico. Mesmo sendo nós leigos e estudarmos a Bíblia da forma como ela nos ensina a ser estudada, que é deixando o contexto se explicar, ou explicar o tema a ser estudado, e com o coração humilde, aceitando realmente a verdade, os problemas, então, aparentemente contraditórios vão se dissipando, como uma névoa. Ali em Atos capítulo 14, versículo 27 e 28 diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E o versículo 28 diz: e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. O contexto histórico aqui, se você ler a partir do versículo 21 de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, você vai ver que Paulo e Barnabé, eles estavam ali contando para as pessoas, ou os crentes da igreja de Antioquia, as bênçãos que Deus tinha realizado por intermédio deles, no contexto dos gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram aquelas pessoas pagãs que estavam se convertendo ao cristianismo. Eles começaram a relatar aquelas bênçãos. E quando eles chegaram ali na igreja de Antioquia, eles sabiam que a igreja de Antioquia era uma igreja assim muito importante. Das igrejas cristãs que existiam até então, a de Antioquia era uma igreja assim muito importante. E havia, tudo isso que eu estou falando aqui é um contexto histórico. E principalmente aqueles que são professores de teologia têm que admitir isso, para que haja uma honestidade. Havia dois tipos ou duas classes de pessoas na igreja de Antioquia. O grupo dos gentios que estavam se convertendo ao cristianismo e o grupo dos judeus que estavam agora virando cristãos também. Havia esses dois grupos. E lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículo 1, diz que alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Lá no versículo, por exemplo, 5 de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, diz assim: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Que lei de Moisés é essa? O contexto mostra que era a lei cerimonial. Aquelas cerimônias que tipificavam Jesus. Quando ele veio, Jesus cumpriu tudo aquilo. Porque aqueles cordeirinhos que tipificavam Jesus se cumpriu agora na pessoa de Jesus como o verdadeiro cordeiro, e você sabe disso. E aí o que aconteceu? Começou a haver um debate ali, porque Paulo, ele não ficou muito preocupado com isso. Em que sentido? De ficar pensando: puxa, será que realmente é preciso, não é, realizar circuncisão a esses gentios que estão se convertendo ao cristianismo? Paulo sabia que não precisava mais isso. Paulo, ele tinha entendido. Aliás, Paulo, se nós formos ler a Bíblia,
lá no livro de Filipenses, por exemplo, diz que Paulo ele foi zeloso quanto à lei. Mas Paulo, quando ele se converteu ao cristianismo, ele entendeu a verdadeira luz acerca destas cerimônias que tipificavam Jesus. E tinha compreendido que ali era o tipo. E isso se cumpriu na pessoa de Cristo. Ele tinha se libertado dessas tradições cerimoniais. Agora, haviam esses dois grupos na igreja de Antioquia. Os gentios e esses judeus. E alguns desses judeus, olha que interessante, eles tinham vindo da Judéia. E ali em Jerusalém estavam próximos ali do templo. E para eles, presta atenção agora, para esses judeus, e alguns tinham vindo daquela seita dos fariseus, não é? Para eles era muito difícil entender que todas aquelas cerimônias, que hoje nós sabemos que apontavam para Jesus, o verdadeiro cordeiro que morreu por nós, que todas aquelas cerimônias não podiam ter deixado de existir mais. Eles ficavam preocupados se essas cerimônias fossem desprezadas, ou a influência delas fossem diminuídas agora dentre os gentios. Eles ficavam preocupados no seguinte aspecto: será que isso não vai levar a nós perdermos a essência do judaísmo, a essência hebreia, a todos aqueles rituais, aquelas práticas? E se nós perdermos tudo isso de vista? Eles achavam que Deus, que tinha colocado todas aquelas regras cerimoniais, não tinha abolido aquilo agora. Era difícil para eles entenderem. Assim como é difícil para uma pessoa se converter à verdade, uma vez que ela nasceu num berço onde ela aprendeu tudo ao contrário, tudo errado. É difícil para ela, leva tempo para ela entender. Então esses judeus não entendiam. Não é possível que Deus eliminou tudo isso, né? Que Deus acabou com tudo isso, com a circuncisão, ou com a lei de Moisés. Em que sentido? De oferecer animais em sacrifícios ainda, comidas e libações e tudo mais. Era difícil para eles entenderem isso. E outro aspecto interessante, veja que nós estamos fazendo aqui uma exegese. Um outro aspecto interessante é o seguinte: os gentios, muitos deles, eles tinham ali amizades com pagãos, conviviam de certa forma no dia a dia com alguns pagãos. E alguns sacerdotes do paganismo usavam alguns animais que depois se tornavam em alimentos, e esses alimentos eles eram sacrificados a ídolos. E depois esses sacerdotes pagãos, eles mercadejavam, esses alimentos aos gentios. E muitos desses gentios, então, estariam correndo o risco de adquirirem esses alimentos e trazer opróbrio a essa visão cerimonialista dos judeus. E os judeus ficaram preocupados. Puxa, já pensou se esse pessoal começa a vir para a igreja e trazer mau testemunho? E começam então a se alimentar de alimentos imundos e aquela coisa toda? Porque para eles era normal. Uma outra coisa que era normal para os gentios: os judeus, por exemplo, eles eram muito estritos e rígidos quanto à questão de se matar um animal para depois ser ingerido como alimento. O sangue do animal tinha que ser todo o quê? Retirado. Porque a vida está no sangue, conforme diz a Bíblia. Já os gentios, eles não faziam isso. Eles usavam o sangue com o alimento ali do animal que ele iria usar agora como comida. Como se faz hoje, exatamente, como se faz hoje. Então, também era normal isso para eles. Outra coisa, para os gentios, imoralidades sexuais, Imoralidades sexuais não era, digamos assim, um pecado. Mas eles estavam agora se convertendo ao cristianismo. E os judeus, agora esses judeus ficavam preocupados. Olha, para que não haja mau testemunho na igreja, vamos colocar então essa regra aqui. Porque se eles seguirem a regra observando a lei de Moisés, ou seja, as leis cerimoniais, e eles também se circuncidarem, então nós não vamos ter mais problema. Só que tinha aqueles dois grupos. E agora, como é que ia ficar esse negócio? Essas leis cerimoniais já tinham sido passadas, já tinham sido cravadas na cruz, na pessoa de Jesus Cristo. E aí houve então um debate muito grande ali na igreja de Antioquia. E havia crentes ali, ou talvez a maioria, ou os mais proeminentes daquela igreja de Antioquia,
que tinham uma tendência ou uma inclinação em terem a mesma visão daqueles judeus que vieram da seita dos fariseus, de que realmente era obrigatório os gentios, ao se converterem ao cristianismo, se circuncidarem. O que aconteceu? Eles reuniram então Paulo e Barnabé, pegaram outros líderes da igreja da época também, e enviaram para onde? Para Jerusalém, para discutir o caso. Eles fizeram isso porque eles tiveram medo de rachar a igreja de Antioquia. Porque tinha esses dois grupos, então uns tinham uma visão, outros tinham uma outra visão. Então vocês vão para Jerusalém, e o que acontecer lá, o que for votado lá, será então regra, tá certo? Para a igreja em si, ou para a igreja em geral. E Paulo e Barnabé então foram até Jerusalém. No caminho eles continuaram contando as bênçãos que Deus tinha derramado sobre eles ao trabalharem com os gentios e tudo mais. E lá no versículo 22, Atos 15, 22, diz assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé, como eu já falei, a Antioquia. E foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. E aí começa então toda a discussão. Tanto que quando chega ali no versículo 29, fala que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Na verdade, o Espírito Santo já tinha usado Pedro. Quando nós lemos Atos capítulo 10 e Atos capítulo 11, você conhece a história. Aquela história onde Pedro viu que um lençol descendo do céu, pendurado, pelas quatro pontas, e naquele lençol ele viu que toda sorte de animais e quadrúpedes, e ali havia também animais imundos. E ele ouviu uma voz: Pedro, levanta-te, mata e come. Tem gente, inclusive, que para só nesse texto, não avança mais o contexto, diz, tá vendo? Não precisa mais esse negócio de não comer carne imunda, carne de porco, aquela coisa toda. Só que o contexto diz, Pedro, ainda perplexo sobre qual seria o significado da visão. Tanto é que quando ele ouviu, mata e come, ele disse, de maneira alguma, pois nunca comi coisa alguma comum e imunda. Aí lá na frente, se você ler o contexto todo de Atos capítulo 10 e capítulo 11, você vai se certificar que Pedro entendeu que o significado daquela visão era que a nenhum homem deveria ser considerado comum ou imundo. Ou seja, o evangelho agora seria levado tanto para judeus quanto para gentios. Desses dois, Deus fez o quê? Um só homem. Os judeus consideravam os gentios como imundos. Tanto é que um judeu, por exemplo, não se sentava à mesa com o gentio. Por causa dessa questão, por exemplo, da carne sufocada a ídolos. Perdão, da carne sufocada e das carnes sacrificadas a ídolos. E por causa das práticas sexuais ilícitas e imorais. Eles foram lá então, e nesse concílio, como nós lemos aqui, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28 e 29, o que eles votaram? Olha, não vamos colocar fardos sobre esse pessoal, esses gentios que estão se convertendo agora. Já que o maior problema que pode causar opróbrio à igreja é a questão de coisas sacrificadas a ídolos, porque o gentio realmente poderia ter problema com isso, ou de carnes de animais sufocados a ídolos, ou de relações sexuais ilícitas, então vamos proibir isso por enquanto. Então, o contexto histórico é esse. Não tem nada a ver com a questão do sábado, nada a ver. É inadmissível nós pegarmos um texto desse e dizer que pelo fato de o Espírito Santo não mencionar o sábado é porque o sábado foi abolido. Sendo que o contexto histórico era esse que a gente acabou de passar, e qualquer pessoa que lê, ainda mais professor de teologia, tem que admitir que é isso mesmo. Nada a ver. Elas foram liberadas aí. Então... Não, outra coisa, o que eu acho interessante é que muitas pessoas pegam esse texto para poder falar, tá vendo, não falou nada de sábado aqui, então a gente não precisa guardar o sábado. Só que esse texto aqui, por exemplo, condena a questão de carnes sufocadas. E ao mesmo tempo esse pessoal diz que essa questão da alimentação também foi abolida. Quer dizer, é uma confusão, é uma contradição assim, sabe, tremenda. Então, meus amados, foi votado isso,
Claro que algumas pessoas não gostaram, alguns judeus mais estritos nas leis cerimoniais, que não compreendiam que essas cerimônias tinham acabado, não a lei moral dos 10 mandamentos, que a gente já estudou aqui, que já existiam antes do Sinai. Aqueles que estão acompanhando o programa sabem do que eu estou falando. Não era essa lei, mas aquelas leis cerimoniais, leis de ordenanças. O sábado, por exemplo, não é uma ordenança. O sábado é o 4º mandamento dos 10 mandamentos e é o único mandamento que tem o nome do Deus que deu os 10 mandamentos, porque no mandamento do sábado diz aquele que fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Então, pegar esse contexto aqui e dizer que por não estar falando do sábado, ou que não foi pedido a eles para guardarem o sábado, e aí dizer então que o sábado não precisa ser observado, realmente é uma exegese totalmente antibíblica, porque o assunto aqui era acerca da circuncisão, das carnes sacrificadas a ídolos, das carnes sufocadas e das relações sexuais ilícitas. Se a pessoa não admitir isso, então aí é entre essa pessoa e Deus. Ok? Não tem nada a ver com o sábado. Tem nada a ver. Então, outra coisa, se fosse então isso mesmo, como muitas pessoas falam, e eu quero acreditar que essas pessoas são sinceras ao falarem isso. Eu quero crer assim. Entendeu? Então, aqui também não falou dos dízimos e das ofertas. Não pediram também para os gentios darem dízimos ou ofertas aqui. E aí? Não falou, por exemplo, que era para eles não matarem ninguém, que era para eles não adulterarem, ou para não adorarem outros deuses. Não falou também nada disso. E olha só, lá em Atos 18, olha como o sábado ainda continua. Lá no Atos 18 está lá na frente do Atos 15. Olha o Atos 18, olha. Versículo 4. Versículo 3 também, Atos 18, versículo 3 e 4. E posto que era do mesmo ofício, ou seja, Paulo ele tinha um ramo de trabalho que era o mesmo ramo do pessoal do versículo 2 e 1 aqui, ó. Passou a morar com eles e trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados, olha só, discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Como gregos também. Então tá aí. Então, meus amados, infelizmente é isso que a gente tem visto por aí. Por isso que eu digo, não precisa ser teólogo, não precisa entender de grego, de hebraico para entender a Bíblia. Claro que é bom você fazer uma faculdade de teologia para você dar mais ênfase naquilo que você quer ensinar. Não é? Agora, para aquele que não tem condições, para aquele que é neófito ou leigo, é só ele ler a Bíblia no seu contexto. O próprio contexto aqui, ó, de Atos 15 já começa dizendo, Atos 15, versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Esse é o assunto, não tinha nada a ver com o sábado. E aí é a mesma coisa acerca da morte. Ah, desejo partir e estar com Cristo. Mas quando é que Paulo vai estar com Cristo? É só esse texto? Você lê esse texto e acabou? E o outro texto que diz ali, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da vida me está guardada, no qual o Senhor me dará naquele dia. Naquele dia. Quando a gente parte, a gente descansa. E ao acordarmos na ressurreição de Jesus, estaremos com Cristo. E aí a mesma questão do rico e Lázaro, por exemplo. Poxa, será que os teólogos que conhecem de grego e de hebraico não sabem que Jesus, lá na parábola do rico e Lázaro, usou uma história extra-bíblica, que era um conceito que os fariseus mantinham na mente, que não era nem bíblica era, mas era um conceito que eles tinham, de que quando a pessoa morria, lá no Hades, que eles entendiam como a habitação dos mortos, havia 2 câmaras, uma câmara reservada para os ímpios e a outra para os justos, e que em uma das câmaras você podia enxergar a outra câmara. Aí Jesus usou uma história que havia entre eles para ensinar uma lição. Não é que Jesus disse que era aquilo. Tanto que Jesus disse, eles têm Moisés e os profetas, né? Escutai-os. Tá certo? Pois, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos, entendeu? Eles não vão dar crédito. E a gente vê isso exemplificado quando Jesus ressuscitou Lázaro. A Bíblia diz que quando Lázaro foi ressuscitado por Jesus, entendeu? Os judeus ficaram com mais ódio ainda de Jesus. E não queriam matar apenas Jesus, mas também a Lázaro. Ou seja, Jesus usou uma história
para poder ensinar uma lição. Não é que Jesus disse, olha, quando morre é assim realmente. Até porque a Bíblia nem diz onde é o seio de Abraão. Isso era uma história, era uma ideia que havia entre aquele povo daquele momento. Poxa, a pessoa conhece teologia, a pessoa é professora de Bíblia, é teólogo, não sabe disso. E mesmo porque a palavra inferno não existe no grego nem no hebraico. Exatamente. As almas debaixo do altar, por exemplo, quer dizer que o sangue de Abel então era uma pessoa também? Porque o sangue de Abel também clamou a Deus. E também não existe altar no céu. Alma na Bíblia tem a ver com vida. Aqueles mártires que morreram, a vida dessas pessoas estão patentes diante de Deus. Clamaram por vingança lá na época que os mártires na Reforma lá morreram. Então, gente, vamos ler mais a Bíblia. Vamos deixar a Bíblia se explicar a si mesma. Não vamos deixar que a mente de ninguém, nem a minha, nem o que eu estou falando aqui. Mas examine por você mesmo, porque nem a minha mente, nem a mente de outra pessoa deve servir de juízo para você. Pesquise você a palavra de Deus, por você. E eu quero terminar dizendo uma coisa aqui. O Ministério da Verdade para o Tempo do Fim, ele não tem ligação com nenhuma igreja. Isso que eu estou pregando aqui, não estou pregando porque eu estou preso a nenhuma instituição, não, e porque tenho privilégios e prerrogativas que eu tenho medo de perder. O Ministério da Verdade para o Tempo do Fim é um ministério independente, leigo, bancado pelos próprios componentes desse ministério. Eu, por exemplo, trabalho com transportes escolares e desse meu trabalho eu tiro sustento para ajudar a pagar a rádio. O professor José Carlos é professor e é a mesma coisa. O Jorge é torneiro mecânico e é a mesma coisa. A Olímpia é enfermeira e é a mesma coisa. Então, eu não estou preso a nenhuma instituição, não estou aqui falando coisas para agradar ninguém. Entendeu? Eu estou aqui para pregar a verdade. Porque nós estamos vivendo num tempo de muita heresia. E eu não quero naquele dia que Deus venha e venha cobrar as coisas de mim, dizendo, olha, você não ensinou a verdade naquela rádio. Então era só isso que eu queria dizer. E, terminando, examine por você mesmo a Bíblia. Às vezes a Bíblia parece dizendo uma coisa, mas quando você lê o contexto, na verdade é igual o Denorex, aquela propaganda antiga, né? Parece, mas não é. E eu espero que aqueles que têm falado contrário a isso que a gente colocou aqui, sejam sinceros e não tenham entendido esse contexto. Mas eu creio que também a maioria não vai mudar. Mas Deus, ele quer qualidade e não quantidade.